Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É sempre bom abrir esse espaço diário para que você possa também ter vez, possa ter voz. Esse é o nosso canal onde a gente sempre traz as principais notícias do dia, onde também temos a oportunidade de trazer convidados. Já quero agradecer também aos nossos patrocinadores, aqueles que estão sempre agregando suas marcas aqui ao Jornal Virou Notícia. E sem muita delonga, quero chamar sua atenção porque, como eu disse na live dessa segunda-feira, que hoje eu teria um convidado mais do que especial, mas eu não revelei quem seria esse convidado. Já está aqui com a gente, vai conversar um pouco agora, contar a sua trajetória, porque, olha, esteve à frente, sem dúvida alguma, de um dos maiores clubes do mundo. Então já quero chamar aqui para participar com a gente, dar as boas-vindas, Sérgio Sete Câmara, ex-presidente do nosso Clube Atlético Mineiro, também ele que é advogado especialista em direito empresarial. Sérgio, uma honra, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, falando para essa audiência aqui de Santa Luzia. Boa noite, Ramon, um grande prazer aí estar com você, com os amigos do Virou Notícia. Vamos falar aí hoje sobre futebol, sobre muita coisa bacana, estou à sua disposição, é um prazer falar para toda essa galera aí de Santa Luzia. Viu? Ô, Sérgio, vamos começar falando sobre um pouco sobre você, porque eu tenho essa experiência própria, né? Aqui não tem que esconder nada do nosso público aqui, todo mundo sabe que eu sou atleticano, embora seja jornalista esportivo também, já cobri Atlético, Cruzeiro, América, já viajei com Vila Nova, enfim. Mas o atleticano já nasce atleticano e diferente. Como é que é para você, atleticano e depois está à frente de um clube como essa potência que é o Atlético Mineiro? Ramon, eu fui nascido e criado ali na região, né, da sede do Atlético. Né? Quando eu era garoto, eu estudei num colégio primário ali próximo, né, o Pandiaca Lojas, e frequentava, né, aquele onde é hoje o BH Shopping, né, antigo estádio Antônio Carlos, que também foi durante algum tempo conhecido como Rua do Lazer, e vivia ali, né, esperando, quando o Atlético ganhava títulos, ia para a porta da sede, havia alguns torneios de verão na época de agosto, Ramon de Carranza, etc. E tal. Eu cresci ali no Atlético, joguei futebol de salão, onde é a loja do Galo hoje, ali já foi uma quadra de futebol de salão, e então, assim, o Atlético, desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado por clube. Meu pai, né, está fazendo um ano, exatamente esse mês que ele faleceu, mas era um apaixonado por um Atlético, foi quem me levou a primeira vez no Mineirão, e eu vivi ali uma fase muito bacana, que foram aqueles anos ali de 76, 77, aquele timaço que o Atlético tinha ali, de Reinaldo, Cerezo, Marcelo. Quem não se apaixona com um time, né, daquele ali, né? Eu fiquei mais atleticano ainda, mais apaixonado ainda. E mais ou menos ali nos anos 2000, 1990, 2000, um amigo meu, Carlos Goulart, um advogado que ajudava o Atlético, pro bono mesmo, não tinha nada de remuneração, etc., me chamou e falou: pô, Sérgio, a situação na tela está complicada, só de processo trabalhista tem mais de 250. Eu estou precisando de gente para me ajudar aqui, porque está faltando braço. Aí eu fui, na época, chamei um sócio meu, também era especializado em direito do trabalho, começamos ali a advogar para o Atlético, né, e ajudar, né, era complicado demais, o clube passando por uma situação financeira muito complicada. E bom, um tempo depois eu fui convidado para fazer parte, né, do clube, assim, até assustei, eu estava numa viagem, recebi um telefonema, na época do Ricardo Guimarães, que tinha assumido, né, como vice-presidente, o Nélio tinha se afastado, ele assumiu o Atlético, me convidou para ser vice-presidente de patrimônio. Na época até tinha 4 vice-presidências, jurídico, patrimônio, futebol e executivo, me parece. E aí eu assumi essa função, fiquei mais ligado à questão patrimonial do clube, shopping, clubes de lazer, etc. Mas aí comecei a entrar na vida política do Atlético, passei a ser conselheiro, e aí de lá para cá eu exerci várias funções, fui vice-presidente mais um mandato, fui vice-presidente do conselho, até ter a honra de ser indicado, né,
para presidir o clube. A eleição foi em dezembro de 2017 e nós ficamos ali 3 anos, de 2018 a 2020. Eu quero dizer para você que eu acho que é um sonho, né, de todo atleticano poder um dia ser presidente do Atlético. Mas eu posso te falar uma coisa. Depois que você senta naquela cadeira, tudo muda, né? É uma responsabilidade muito grande, são milhões e milhões de torcedores, a torcida do Atlético é muito fanática. E, bom, nós vamos ter que falar aqui mais a respeito desse período que eu passei lá, mas eu acredito que nesse primeiro bloco eu posso dizer para você que aquele menino que nasceu e cresceu ali do lado da sede teve a honra de poder sentar na cadeira de presidente do clube e passar para a história. De alguma forma a gente colaborou para, né, fazer com que o Atlético tivesse essa mudança tão importante que ocorreu aí, né, notadamente de 2019 para cá. Ô Sérgio, você comentando aqui, eu fiquei imaginando, acredito que o nosso público aqui também, já quero agradecer quem está nos acompanhando aqui, são várias manifestações, como sempre, graças a Deus, obrigado a todos. O torcedor que vai ao estádio, frequenta a arquibancada, de repente tem essa oportunidade de estar literalmente dentro do clube e depois sentar naquela cadeira como presidente do Atlético, uma caneta muito pesada, muita cobrança, porque eu acredito que você, depois de administrar um clube como o Atlético, você está preparado para administrar qualquer outra situação, porque, como você bem disse, uma torcida muito fanática, e o Atlético vinha também, né, essa questão, a expectativa sempre muito grande por conquista de títulos, enfim. Mas, no modo geral, desde quando você entrou e saiu, que avaliação você faz? Como é que foi o seu período estando como presidente do Clube Atlético Mineiro? O Ramon, como você bem falou, sou advogado, né? Minha especialidade é direito de empresa, e dentre as muitas atividades relacionadas ao direito de empresa, uma delas é a de recuperação judicial. É aquela situação em que uma empresa está passando por uma situação muito difícil, e aí ela procura um escritório de advocacia como o nosso, e nós então vamos encontrar soluções e judicialmente vamos pedir um prazo, né, para os credores. Existe todo um procedimento complexo aí para tentar salvar a empresa, né, de uma falência. Quando eu entrei no Atlético, eu me deparei com uma situação parecida, né? Embora o clube tivesse um patrimônio razoável, né? Shopping, a metade do shopping, o CT, os 2 clubes de lazer, a sede, e já estivesse também com o projeto do estádio, né, em andamento, que nós ainda não tínhamos começado a construção, né? Nós tínhamos também um endividamento muito alto. O Atlético, na época que eu assumi, tinha mais ou menos que pagar em torno de 60 a 65 milhões de reais por ano entre juros e correção monetária para bancos. E, ao mesmo tempo, ele recebia 7 na época, mais ou menos uns 7 milhões e meio, vamos dizer, do arrendamento do shopping, e da metade que sobrou, né, do shopping, e essa conta não fechava, né? Então, desde aquela época, quando eu assumi o Atlético, eu olhei e falei, puxa vida, acho que isso aqui vai ser o maior caso que eu já tive na minha vida de recuperação judicial. Mas o difícil de trabalhar num clube de futebol é porque, ao lado da questão da razão, tem a da emoção, né? E aí você levar, né, tentar fazer uma recuperação administrativa e, ao mesmo tempo, ter o time performando muito bem em campo, faz com que a gente tenha muito mais dificuldade do que numa recuperação de empresa normal, né? Então, existem coisas inusitadas. Como outro dia nós estávamos no jogo Atlético e Avaí. Aí, no primeiro tempo, o Atlético estava perdendo. Nós tínhamos uma votação importantíssima na segunda-feira, que era a questão do shopping. Eu até fui no intervalo lá, encontrei com o Sérgio, falei, calma que eu não vim aqui para não levar 3 pontos, não, o Xará. Ele é um cara muito bacana, né? Muito, como eu sei bem, eu falei até com ele, eu sei bem o que você está passando. Não é fácil, né? O presidente, quando a bola rola, o estômago dele até dobra, né? E é engraçado porque o que acontece quando o time ganha é que a torcida toda fica feliz, o presidente fica aliviado, né? Isso é uma coisa que é complicada e que me fez, inclusive, refletir bastante, né, quando
ali a gente cogitava ou não continuar por mais 3 anos, né? Eu acho que eu preferi ser feliz. É muito melhor estar aqui do lado de cá da torcida, da arquibancada e torcendo, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu entrei lá dentro, vi uma situação realmente bastante complicada, mas que tinha solução, e aí nós começamos a tratar a coisa com mais atenção, trouxemos para dentro pessoas qualificadas, fizemos umas substituições lá que eram necessárias, implementamos mecanismos de controle rígidos, então você não conseguia fazer a compra de um clipe sem ter a nota para poder fazer o reembolso e a justificativa, né? É um sistema alemão chamado SAP, é um sistema muito importante para quem quer ter o controle do seu negócio. E depois nós fizemos uma auditoria para poder entender o tamanho do buraco que o clube se encontrava, né? Então, aí, a partir desse momento é que eu fui procurar os investidores. Aí a história continua, a gente vai contando aos poucos. Agora, Sérgio, você disse aí da dificuldade financeira. Não bastasse tudo isso, nós vivemos um período que a gente jamais imaginava, que foi a pandemia. E aí vem a pandemia, os estádios fechados, os clubes, né, os times jogando sem o apoio da torcida. A gente sabe o quão fiel é a torcida do Atlético, o atleticano, o tanto que ele gosta de ir ao estádio. E aí eu me recordo que tiveram as lives do Galo e também, consequentemente, veio a questão do manto da massa. Como é que você teve essa ideia? Como é que foi pensar isso tudo nesse período de... Não bastasse a crise financeira, ainda tinha essa crise mundial por conta da pandemia. Foram outros desafios também, né? Pois é, então, o que aconteceu? Naquela época, né, o tempo vai passando e vai caindo um pouquinho no esquecimento. Né? Foi uma época muito dura, né, para todos nós, né, trancados dentro de casa. Você saía na rua, via uma pessoa, um quarteirão, você dobrava a esquina para não cruzar, né? Eu, por exemplo, morava num prédio muito alto, né? Eu morava no 28º andar e eu comecei a ficar pulando. Falei, não vou subir e descer esse cara. Descer até consigo, mas subir 28 eu ia morrer, né? Falei, não vou ficar aqui por conta do elevador, aquele medo, aquela coisa toda, né? Inclusive até aluguei uma casa fora daqui de Belo Horizonte, aqui na região de Nova Lima, e fiquei quieto lá. E aquela coisa horrorosa que acontecia na época, você ligava a televisão, era um massacre que todo mundo sofria, eram aqueles caixões e enfileirados lá na Itália, na Europa toda, na própria Ásia, né? E caminhão frigorífico encostando em hospital nos Estados Unidos, com aquele tanto de gente sendo colocada ali. É um negócio assim, que, cara, não vou ficar mais assistindo isso, não estou aguentando. Ao mesmo tempo, como presidente, né, eu recebia ligação todo dia de todo mundo do jornalismo esportivo, porque simplesmente não havia mais pauta. Né? Os programas que nós temos aí, de manhã, de tarde, de noite, falando de futebol e tal, simplesmente os camaradas não tinham o que falar. Né? Chegava lá e falava, olha, então, o pessoal está aguardando para ver a questão da Covid e tal, e aí sempre tocava também no assunto salário. Só que na época, né, tudo paralisou. A Globo parou de depositar o dinheiro do campeonato, ela falou, não sabe, estamos em segurança muito grande aqui, nós não vamos pagar por um campeonato que pode sequer acontecer. Sim. Você não conseguia negociar jogadores porque os clubes da Europa mesmo estavam fazendo medidas extremas lá de redução de gastos. Não tinha bilheteria. As lojas fechadas, você não vendia nada. Então eram duas situações assim, sem dinheiro para pagar folha e sem pauta para a imprensa para falar de Atlético, aquela tristeza toda. Então, me ocorreu uma conversa com o Domênico, né? Então, diretor de comunicação, a gente conversava muito, né? O Domênico sempre foi um cara assim brilhante, sempre me deu assim, sempre abriu muito a minha cabeça em matéria esportiva, né? Então, um cara que, além de tudo, é meu amigo. E aí nós falamos, Domênico, a gente podia criar aí, né, um programa esportivo, ou mesmo trazendo matérias ligadas ao estádio, ligadas ao futebol feminino, categoria de base, né, entrevista com ex-atletas, com atletas atuais, e com isso a gente vai trazer um pouco de galo para a nossa torcida, que está toda ela trancada dentro de casa, triste, né, agoniada com essa situação toda de Covid. E aí, na época, nós contratamos um
o Armando, um profissional que tinha saído da Globo, e juntamente com o Domênico e toda a nossa equipe de comunicação, nós fizemos 40 lives que foram um sucesso. O horário era interessante, porque era 4 horas da tarde, e com isso a gente dava alguma pauta para a imprensa. Né? Bom, por outro lado, também havia esse problema dos salários. A gente sabe que os jogadores são muito bem-sucedidos, né? Enfim, para eles, a gente tinha condição de falar, olha, vamos ter que esperar mais um pouco, vamos ver como é que isso vai se acomodar. Eles têm gordura, têm poupança, tinham condição de esperar. Mas e os funcionários mais com salários menores, que precisavam pagar suas contas, as contas continuavam a chegar. O aluguel, a conta de água, a conta de luz, enfim, as despesas com o supermercado, né, com o hospital. Então, para esses aí que a gente olhou assim e falou, nós temos que encontrar alguma solução. E foi então que me ocorreu de viabilizar um velho sonho que a torcida do Atlético sempre teve, né? Toda vez que a gente lançava uma camisa, toda vez que o Atlético lançava uma camisa, apareciam várias sugestões de torcedores, designers e tudo mais, né? Com outros desenhos, criticavam às vezes aquela que nós estávamos lançando, isso era muito natural, né? E aí eu pensei, por que não então viabilizar esse sonho do torcedor aí e ele mesmo, né, alguns torcedores apresentarem seus desenhos e a torcida escolher qual seria a mais bonita e fabricar essa camisa e vender. E vamos dar um nome nisso dessa camisa de Manto da Massa. Contratamos aí uma empresa de marketing que foi muito competente, né? E eu te confesso que, no primeiro momento, eu fiquei um pouco receoso, né? Às vezes a gente esquece do quão a torcida do Atlético é apaixonada, né? Todo dia a gente leva uma lição. E aí nós vendemos 100 mil camisas em uma semana. Foi uma edição limitada. Depois a gente até soltou, mas eu acho que umas 10 mil. Mas isso nos rendeu algo em torno de 20 milhões de reais. Naquela oportunidade, nós separamos mais ou menos metade desse valor para a entrega de cestas básicas para a população que estava passando por uma situação de muita dificuldade. E também entregamos 2 ambulâncias para a entidade de filantropia e colocamos no bolso um valor que foi suficiente para pagar o salário até R$ 2.500 dos funcionários que estavam ali até essa faixa salarial. Conseguimos passar por esse turbilhão aí, depois as coisas começaram a entrar numa certa normalidade, foram aqueles jogos sem torcida, mas pelo menos o dinheiro da televisão voltou, o dinheiro do patrocinador voltou, e aí a gente conseguiu, com o apoio, obviamente, também dos nossos investidores, que ajudaram demais, né, na época, conseguimos passar por aquele ano lá e até fomos bem. Só não ganhamos o Campeonato Brasileiro porque tivemos um tropeço aí, né, no campeonato. A comissão técnica pegou Covid, naquele momento ali houve ali perdemos um pouco o foco, e no final do ano, no final do campeonato, que aí já não era nem eu mais o presidente, foi em fevereiro, né? O Sérgio já tinha assumido, deixamos de ser campeão por causa de 3 pontos, né? Mas enfim, foi montado um time campeão, porque no outro ano, em 2021, o Atlético ganhou tudo. Aliás, o Atlético, dos últimos 6 campeonatos que ele participou, ele ganhou 5, né? Só tropeçou na Libertadores, mesmo assim, foi por muito azar, né? Muito. Para ganhar aquele jogo, poderíamos ter ido para a final da Libertadores e até para o Mundial. Mas Deus sabe o que faça. Quem sabe vai ser esse ano. Com certeza. Pessoal, quem está chegando aí, a nossa audiência rotativa, estamos recebendo hoje o ex-presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara. Ô Sérgio, quando você coloca que o torcedor ele é diferenciado, ele cobra, né? Ele é chato naquela questão que sempre quer ganhar, enfim. E você estando à frente do Atlético, é claro, o presidente também é cobrado, é criticado. Mas quando você fala que nos últimos anos o Atlético mudou esse patamar, é bom a gente relembrar que também, por exemplo, ninguém fala do Guilherme Arana, que hoje é seleção brasileira, o Everson, tem também aí o Alan, enfim. Então, foram jogadores que chegaram para o Atlético durante a sua gestão, né? Na verdade, os que não chegaram na minha gestão foram o Nacho, o Tietê, que também já foi, e o Dodô, e o Hulk. O Marcos começou a conversa com ele, acho que em novembro para dezembro, começou o namoro, mas o fechamento de contrato dele foi mesmo em 2021. Mas
a grande maioria foi mesmo montado ali quando o Sampaoli era treinador. Eu até costumo dizer que a gente tem que reconhecer isso aí. O Sampaoli fez grandes indicações, né? Sim. Alguns jogadores já estavam aí, como, por exemplo, o Jair, o Guga, acho que o Rafael, antes dele, o Alan, e até, eu não me lembro, acho que o Arana também já estava aí, o Savarino também, antes do São Paulo. O São Paulo trouxe o Everson, né, com ele veio também o Mariano, foi indicação dele, o Júnior Alonso também, enfim, o Sacha, o Keno, que tinha uma relação muito grande com o Matos, mas enfim, esse time montado aí na época em que ele era treinador, era a grande base, né, do time que foi vencedor em 2021. Uma sequência, né, Sérgio? Tem essa base, né? É todo um trabalho que você... Já tinha batido na trave, né? No primeiro, já tinha batido na trave, já estava ali, mais ou menos, né? Pronto, foi reforçado com a chegada ali do Nacho, o Zaratio também foi indicação do Sampaoli. Também um jogador que está fazendo falta, viu? Está fazendo falta. Agora, Sérgio, essa questão também de... depois você deixa o Atlético, não quis tentar a reeleição. Você está hoje próximo, você tem aí contato com o Rubens Menin, também com os mecenas do Galo. Como é que é esse dia a dia seu? Você ainda tem esse diálogo, conversa com eles para saber também, de repente, trocar alguma experiência? Como é que tem sido isso aí? Eu tenho uma relação muito boa com todos eles, são amigos, né? Nossa, eu sou muito grato ao que eles fizeram para o Atlético, eles não emprestaram, eles não colocaram só dinheiro, né? Não só fizeram investimento ali necessário para a gente poder virar a chave do Atlético. Eles trouxeram também o selo de competência, né? De pessoas bem-sucedidas na vida, né? Quando eles vieram, eu falei, eu acho que aqui vai dar certo, hein? Porque todos os 4 têm histórias bem-sucedidas, né? E com certeza, não só, como eu disse, a questão financeira, mas também essa experiência e toda essa competência foi colocada à disposição do clube. Nós demos as mãos aí, e depois veio o Sérgio Coelho com a diretoria atual. Tem algumas pessoas que eram da diretoria antiga, como o próprio Paulo Braz, que está lá no financeiro, uma pessoa muito competente. E foi uma continuidade, né? Eu acho que isso é importante, nessa continuidade. Eu tenho um relacionamento excelente com o Sérgio, estou sempre mandando alguma mensagem, trocando algumas mensagens com ele, ou trocando alguns telefonemas. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque só quem foi presidente sabe o que o outro está passando, e eu procuro unicamente não cornetar, isso eu não faço. Eu sei que ele está ali dentro do clube, ele sabe bem o que faz, ele tem muito preparo, é muito bem assessorado. Então, a nossa relação é muito boa com todos eles. E o que você fez enquanto presidente que você fala assim, poxa, isso eu deixei de fazer? O que você faria, o que você fez? Fala assim, eu arrependi de alguma coisa, de um modo geral, assim. Não, muita coisa que a gente fez aí, a gente sabe que poderia ter sido melhor, né, em determinados momentos, por falta de experiência mesmo, maturidade. Eu sei que eu fui melhorando, né, na questão de relacionamento com o torcedor, de conhecimento do dia a dia do clube, com o passar do tempo, né? Então, se eu fosse fazer aqui uma relação aqui, seriam muitos pequenos erros, eu diria, né? Não foram... eu acredito que quando você não tem dinheiro, é muito difícil você montar um time bom. Primeiro ano nosso, né, esse foi um ano muito complicado, porque nós não tínhamos dinheiro para contratar nenhum jogador, então nós tivemos que pegar só jogadores emprestados. E normalmente os jogadores emprestados são, entre aspas, né, refúgio, né, dos outros times que não querem aqueles jogadores lá no elenco, estão doidos para se livrar deles para poder diminuir a folha de pagamento. E aí, né, quando você faz esse tipo de contratação, de jogador emprestado, vem de tudo. Tem jogador que consegue virar aqui e entregar, mas tem jogador que chega aqui também e não disse que veio, né? Então, mas nós conseguimos fazer quase que um milagre naquele primeiro ano e voltar para a Libertadores, né? Eu tenho
assim, uma alegria de dizer que pelo menos 2 vezes eu deixei, nos meus 3 anos, 2 vezes eu entreguei o atleta na Libertadores. No primeiro ano eu recebi fora e no ano seguinte nós voltamos, e quando eu saí também o atleta estava entregue de novo na Libertadores. Então, futebol sem dinheiro é muito complicado, né? E é claro que nós cometemos muito mais erros quando você não tem esse reforço financeiro. Quando nós tivemos, eu acho que nós mostramos a que viemos, né? Fizemos um bom time, esse time que está aí, grande parte dele foi montado naquele último ano de gestão, mas junta isso, né? Dinheiro, experiência, redução de erros, né? Então, tiveram contratações, eu não quero ficar aqui nominando, que foram infelizes, né? Mas a culpa não era só minha, né? Você tem um diretor de futebol, o diretor de futebol vem e diz, olha, avaliamos esse jogador aqui e vamos contratá-lo. Você tem que confiar nas pessoas, o presidente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, buscar dinheiro para pagar salário, montar o time de futebol, ter todas as dependências do clube de lazer, etc., tal, tudo devidamente organizado. Tem uma folha de pagamento, não, você tem ideia, nós tivemos que dispensar 324 colaboradores, né, principalmente no último ano nosso de mandato, e fizemos uma redução de folha de 4 milhões para 1 milhão e 200, o clube continuou funcionando do mesmo jeito, não mudou nada. Quer dizer, isso poderia ter sido feito antes? Poderia. Talvez eu possa colocar isso assim como um erro ou um acerto que foi um pouco tardio, né? Mas nós fizemos o possível. O importante é que tudo foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muita obstinação. Plantamos uma semente que deu resultados, né? Eu não me lembro do Atlético ter uma sequência de títulos tão grande como esse que nós tivemos recentemente. E eu acho que boa parte disso foi fruto dessa administração, daquela palavra que muita gente me critica, né? Austera, que ela é uma palavra meio antipática, mas quer dizer que foi uma administração em que a gente teve que ser realmente seguro, botar o pé na mangueira para a gente poder dar um salto como foi dado. E aí, com isso, hoje, nos encontramos numa situação muito melhor, né? Tanto é que agora, com a venda do shopping, nós vamos dar uma redução substancial da dívida, com a chegada do estádio, um time, um elenco de estrelas, muito mais valorizado do que aquele que nós encontramos lá em 2017. Então, acho que tem muita coisa boa aqui. Eu prefiro lembrar das coisas boas. Vamos olhar o copo meio cheio, né, ao invés de olhar o copo, né, meio vazio. Com certeza. Esse novo momento, a dívida do Galo, como é que está hoje? Ela aumentou de forma assustadora ou ainda dá para controlar isso e tentar fazer como você fez? Você pegou ali, roeu o osso e entregou mais ou menos como se diz, né? Opa, aqui, ó, vocês vão colher os frutos do que eu entreguei para vocês. Como é que está essa dívida do Galo hoje? Não, a dívida ruim do Atlético, ela não aumentou demais, ela aumentou aqueles juros que eu falei para vocês aí, que era de 60, 70 milhões por ano, agora no último ano chegava a ser de 80 milhões por ano, né? Então essa não tinha como, era dívida de banco, né? Então com a negociação do shopping, a ideia é que a gente consiga matar esse endividamento. Ah, mas aí esse valor ainda é maior do que nós vamos conseguir na negociação do shopping. É muito simples, né? Se você tem um dinheiro na mão, você chega para o seu credor e fala, ó, eu te devo 100, te ofereço 50. Quer pegar? Não quiser pegar, fica aí na fila e fica esperando. Nós temos que fazer, né, foi montada lá uma comissão e a diretoria que vai estar à frente, né? Então tem muita gente capacitada lá para poder fazer boas negociações e acabar com essa dívida que nós chamamos ruim. O que aumentou foi a dívida relativa àqueles empréstimos, aqueles aportes que foram feitos pelos investidores. Mas aí você tem que levar em consideração que se teve um aumento da dívida por conta desses valores que ingressaram no clube, houve também um aumento substancial e muito maior do que a dívida, dessa dívida, vamos chamar de boa, né? Com a valorização do nosso elenco, né? Sem falar da premiação que o clube recebeu por conta dos títulos que ganhou. Além disso, nós temos uma terceira dívida controlada, que é a dívida tributária, que o Atlético aderiu ao Profut, né? Então, essa dívida vem sendo paga já há muito tempo, o Atlético está em dia, então não tem problema nenhum. Então, o endividamento do Atlético deve ficar ali 200 bilhões aproximadamente a dívida tributária hoje, 200 e pouco,
que é a longuíssimo prazo, mais um valor aí de aproximadamente 500, 550 milhões, não sei direito, né, para terceiros, mas que não considera-se como dívida ruim, não é aquela que gera aqueles juros enormes. Grande parte desse valor aí é de valor aportado pela família Menin, uma parte ainda devida ao Ricardo Guimarães, e no caso dos valores, desses valores aí, inclusive nem tem incidência de juros, nem correção monetária, não tem garantia, não tem prazo para pagar. É claro que o clube tem que pagar uma hora, isso aí vai ser feito, mas dentro de uma toada que não atrapalhe o dia a dia do clube, que não interfira ou enfraqueça o nosso elenco, né? A gente sabe que essas pessoas aí tem que erguer lá para elas as estátuas? Uma estátua, né, na frente da arena lá, de agradecimento, né? Ô Sérgio, diante de toda essa sua experiência, tanto dentro do clube quanto fora, a sua vida profissional também, administrando sempre crises, problemas, lidando com a paixão que é o futebol, né, principalmente com o torcedor atleticano, te credencia a buscar algo aqui fora. Você pretende colocar o nome na próxima eleição agora? Você pretende disputar um cargo aí, seja na Assembleia ou seja em Brasília? Como é que está essa situação? Já pensou nisso? Como é que está? Não, pensei sim, Ramon. Pensei muito, inclusive. Inicialmente era meio contrária a essa ideia de entrar para a política, né? Sempre olhei assim de longe, nunca quis utilizar o meu cargo de presidente para poder buscar depois algum cargo político. Mas eu posso dizer que depois da pandemia muita coisa mudou. A minha profissão mesmo, né? Hoje quase tudo é virtual, o julgamento é virtual, reuniões são virtuais. Então, tem hora que eu chego em casa, assim, 11 horas da manhã, já fiz tudo. Aí eu olho para minha mulher e falo, meu Deus, não vou aguentar ficar fazendo, não vou aguentar, eu não consigo, né? Eu tenho que ter alguma coisa, enfim. Eu sou advogado, fui professor, né? Tive uma experiência fantástica, que foi essa de ser presidente do Atlético. Acho que conduzi bem os destinos do clube, de uma forma que me credencia a sair hoje pela cidade, de cabeça erguida. É muito difícil um dirigente de futebol entrar e sair do clube sem ser taxado de ladrão, ou de... Eu saí mais pobre que eu entrei, com absoluta certeza. Até eu brinco aqui com os meus sócios, que eles seguraram muito tempo aqui. Claro, eu tive que me dedicar ao clube e tive que abrir mão do meu ganha-pão aqui, que é a advocacia. Mas fiz isso aí com o maior prazer, com a maior honra, como eu te falei. É claro que esse foi um dos motivos também que me levou a não ir para a eleição, porque eu também tinha que voltar, né? Não estou jogando dinheiro para o alto. E aí, eu conversando com alguns amigos, né, sobre política, sobre a situação do Brasil, né? E aí foi quando eles colocaram para o Sérgio, você é um cara que tem preparo, você tem uma experiência como advogado, professor, como presidente do Atlético, né? E isso tudo te credencia, quem sabe, a ocupar uma cadeira lá na Câmara Federal, né? Se juntar a bons políticos que existem, não são todos que são ruins, né? E quem sabe brigar aí para um país melhor, né? Eu acredito piamente que o Brasil tem solução se nós tivermos aí pessoas imbuídas em realmente lutar por uma educação de qualidade, pelo aumento das frentes de trabalho, pela redução da carga tributária, fazendo com que as empresas possam, obviamente, abrir maior quantidade de vagas de trabalho. E eu, com a experiência que tenho no esporte, acho que posso contribuir muito, né? Seja para o futebol feminino, seja nas categorias de base, seja no futebol de várzea. Eu acredito que o esporte é um grande auxiliar da educação. O esporte é cultura, né? Então, eu não vejo tantas pessoas lutar de verdade por esse segmento, né? Não só futebol, mas também outros esportes, ciclismo, futebol de salão, handebol, vôlei, enfim. Os esportes especializados, né, Sérgio? Esporte especializado, vou te citar um exemplo. Aqui em Santa Luzia, nós temos agora, recentemente, tivemos um jovem de uma escola estadual, enxadrista, né, campeão de xadrez. Quer dizer, nós temos aqui na cidade diversos atletas, além de futebol, nós temos também o pessoal do vôlei, enfim, esporte especializado.
Então, a boa notícia, já estou até respondendo aqui, eu estou vendo que a Rose Salles está aqui. Você tem preparo, experiência, competência, é advogado de nome. É um ótimo nome, mas Tramonte tem meu voto. Rose, o Sérgio Sete Câmara está dizendo aqui que ele é um pré-candidato a deputado federal. Ou seja, você pode continuar aí tendo seu candidato estadual e o Sérgio vai colocar o nome, hoje está como pré-candidato a deputado federal, não é isso, Sérgio? Exatamente, né? Não tenho nenhum problema com o Tramonte, muito mais pelo contrário. Eu acredito que na Câmara Federal, né, eu possa representar bem os mineiros, né? Eu tenho, assim, por princípio, não nasci em berço de ouro, muita gente pensa isso, mas não, né? Eu nasci numa família de classe média, bem média, meu pai foi bancário, depois, muito à frente, que ele se formou em Direito e foi advogado, então sempre tivemos, assim, uma vida muito, muito espartana, e eu conquistei meu espaço porque eu tive um negócio que eu vou lutar muito, com certeza absoluta. Eu tive oportunidade. Eu acho que as pessoas, né, precisam ter oportunidade de mostrar o seu talento, de mostrar a sua capacidade, e muitas vezes isso aí é desperdiçado por falta de oportunidade, seja de oportunidade de trabalho, seja de oportunidade de estudo, né? Então a gente tem que olhar aí com bons olhos, por isso é que eu falei, a educação é a base de tudo. Quando você tem um cidadão bem educado, não é só tirar do analfabetismo, não. Ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser uma pessoa preparada. Escolas técnicas, escolas públicas de qualidade, né, que possam preparar o cidadão, né, qualquer um, dar a oportunidade a qualquer um de ser alguém. Né? Eu acho que o trabalho dignifica a pessoa. Poder colocar a comida em casa, poder comprar o material escolar dos filhos, poder ter direito a um final de semana com os amigos tomando uma cervejinha e tal, é o mínimo que nós podemos pensar para o cidadão brasileiro, um país tão rico como o nosso. Né? Então, eu acredito que uma política de qualidade, um poder legislativo importante como né, tem que ter esse olhar. E não, como muitas vezes a gente vê, deputados que, depois de eleitos, nunca mais aparecem na região onde obtiveram os votos, não olham para as necessidades do povo de um modo geral, e estão lá, muitas vezes, para defender determinadas oligarquias ou em benefício próprio. Isso é uma coisa que eu não vou fazer. Eu já provei isso como presidente do Atlético, por exemplo, porque eu, enquanto presidente, olhei muito mais para o clube do que pelo meu interesse pessoal. Se eu tivesse olhado pelo meu interesse pessoal, talvez tivesse montado times para ser campeão e sair aí falando que ganhei troféu e fiz isso para aquilo, deixava o clube endividado. Isso eu não fiz. Eu olhei para o Atlético, olhei para o futuro, olhei para os meus filhos, para os meus netos atleticanos. Eu tenho certeza absoluta que deixei um legado muito mais importante do que se tivesse, às vezes, ganhado um título e depois deixado o clube quebrado. Ô Sérgio, por mais nomes como o seu, por você ter essa disponibilidade, essa coragem, a gente sabe que não é fácil encarar, né, essa questão aí na vida política, mas precisamos sim de representantes em Brasília que façam essa interlocução com os nossos representantes aqui na Assembleia para que os recursos cheguem até os municípios, né, que sempre dependem também das emendas parlamentares vindas de Brasília, as emendas também aqui da Assembleia, enfim. Então, eu acho que, como você bem disse, tem que ter coragem, conversou com a família também, se a família deu o aval, deu o ok, tem que ir para cima, e eu espero muito em breve, quem sabe também, já podendo, né, confirmando aí, passando as convenções, possamos encontrar aqui em Santa Luzia também, porque nós temos aqui uma comunidade muito receptiva, e eu tenho certeza disso, que você vai ser muito bem recebido aqui em Santa Luzia, viu? Parabéns pela sua coragem, a sua disponibilidade de colocar o seu nome como um pré-candidato a deputado federal para representar todos nós mineiros lá em Brasília, viu, Sérgio? Ok, Ramon, eu agradeço a você pelas palavras, pode ter certeza absoluta que, confirmando aí a candidatura, no período eleitoral, nós vamos estar caminhando aí em Santa Luzia para poder entender, né, os anseios aí da população e ver o que pode ser feito para melhorar as condições de vida de todos daí da região. Quem mora em Santa Luzia é igual torcedor do Atlético, viu? Cobra mesmo, fica igual ferrinho de dentista ali. E eu sei bem como é, porque a gente está aqui diariamente
a gente sabe que é um povo também que espera sempre por dias melhores. Ô, Sérgio. Ramon, eu posso te falar só uma coisa. Outro dia eu encontrei com uns amigos meus aí também, cruzeirenses, falaram que vão votar em mim. Falaram assim, poxa, Sérgio, se o Cruzeiro tivesse tido o presidente como você foi no Atlético durante aquele período, talvez nós não tivéssemos passando pela situação que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que sim. Quando eu via o que estava acontecendo lá, eu realmente já tinha mais ou menos uma ideia de que a coisa não ia bem. Os clubes são muito parecidos, têm mais ou menos as mesmas receitas, o tamanho de torcida, as coisas são muito similares. Então, não cabia aquele tipo de gastança que estava acontecendo lá, enquanto eu estava aqui tentando, né, fazer, economizando assim, um cafezinho. Né? E o futebol e o dinheiro não aceitam desaforo. Né? A coisa aconteceu, de certo modo, muitas pessoas que eram contrárias àquele tipo de gestão que nós estávamos implementando passaram a entender que era necessário fazer, né, dar um passo para trás, diante de um precipício, né, tem um ditado que diz, diante do precipício, o melhor caminho a seguir é dar um passo para trás. E foi o que nós fizemos naquele momento, para depois seguir o caminho de sucesso que o Atlético hoje se encontra. Com certeza. Sérgio Sete Câmara, quero muito agradecer por esse bate-papo aqui com a gente no Virou Notícia. Quero mandar um abraço para todos que participaram da live. Estou vendo aqui que tem gente do Palmital, do São Cosme, de toda Santa Luzia. E com certeza você vai poder conhecer um pouco mais a nossa tricentenária cidade e ver o quão esse povo é receptivo. E tenho certeza que vão ter mais nomes como o seu para que a gente possa ter uma representatividade cada vez maior. Muito obrigado mesmo por poder dividir esse tempo seu, a gente sabe dos seus afazeres aí, mas dizer que o espaço aqui está sempre aberto, independente da sua decisão, se vai ou se não vai, se tem convenção ou não, o espaço está sempre aberto, nós estamos aqui para poder recebê-lo sempre no Virou Notícia, viu? Quero te agradecer muito e levo o nosso abraço a toda a sua equipe aí também, todos os seus colaboradores, o pessoal da assessoria. Conversei com o J. James hoje, tinha tempos que eu não falava, um abraço para a Nina Abreu também, e a gente está aqui sempre à disposição de todos vocês. Obrigado, Ramon. Eu queria só terminar essa nossa entrevista dizendo o seguinte, uma das coisas que eu observei é que dentro dos deputados federais são poucos aqueles que são nascidos e criados aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, como é o meu caso. Eu costumo dizer que é muito comum, né, os candidatos aparecerem aqui na nossa região metropolitana para pedir voto, mas na hora de colocar as emendas, eles indicam lá as suas cidades natal. Né? Então, se ele é do sul de Minas, se ele é do Triângulo Mineiro, do norte de Minas, é para lá que normalmente ele guia essas verbas, e é por isso que talvez a gente tenha tantas coisas assim inacabadas, e como o metrô, como o anel rodoviário, né? A carência de habitação na nossa região metropolitana. Então, eu efetivamente me coloco como um pré-candidato legítimo dessa região metropolitana, porque é para cá que eu quero ver, é para cá que eu quero trazer essas verbas se eventualmente eu estiver lá no Congresso Nacional. Eu acredito que nós temos aí condição de ajudar bastante essa nossa população de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte e de Santa Luzia em especial. Muito bem, estamos aqui sempre à disposição. Um abraço e até uma próxima oportunidade, Sérgio. Obrigado, um abraço a todos e uma boa noite. Pois é, pessoal, portanto, conversei com o Sérgio Sete Câmara, ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, falou durante mais de 40 minutos aqui na nossa live sobre os desafios, como encontrou o Clube Atlético Mineiro, roeu o osso, mas depois também essa diretoria que entrou também já está colhendo os frutos aí da administração Sérgio Sete Câmara. Falou a questão também da live que foi criada em tempos de pandemia, o manto da massa, sobre os desafios também das dívidas do Atlético, enfim. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho uma oportunidade de trazer aqui no Virou Notícia pessoas que têm, em primeiro lugar, a coragem de colocar o nome à disposição. A gente sabe o desgaste que a gente já milita na política há um determinado tempo, a gente sabe da importância que é estar deputado estadual, federal, senador,
governador, enfim, vereador, como é o caso aqui agora, prefeito, enfim. E a gente espera que, de fato, o eleitor entenda que é necessário escolher pessoas capacitadas, pessoas que têm conhecimento, e não apenas porque o fulano é o fulano tal. E é muito importante o que disse o Sérgio também, muito bem colocado por ele agora no final da nossa entrevista. Nós mineiros já somos muito ressabiados. E agora, se você tem a oportunidade em eleger uma pessoa que é nascida e criada em Belo Horizonte e que conhece a região metropolitana e que está capacitada para o cargo, nada melhor do que você escolher essa pessoa. Jornal Virou Notícia.com.br. Virou Notícia.